Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pela forma correta, como, ao contrário do que fazem outros, tem tratado da questão das contas da Madeira com total afastamento do seu interesse partidário. É de um oportunismo exacerbado o incidente aqui criado há pouco pelo Partido Socialista de querer trazer para o Parlamento a campanha eleitoral que corre na Madeira. E devo até dizer que se trata de um incidente não propriamente para ter ganhos eleitorais nessa campanha eleitoral, mas mais diretamente relacionado com a tentativa de branqueamento daquelas que são as suas responsabilidades na situação financeira do país. Senhor Primeiro-Ministro, governar hoje mais do que nunca exige coragem. Coragem para cumprir a palavra dada com o exterior. Coragem para não adiar decisões. Coragem para reformar sistemas públicos. Coragem para pedir sacrifícios, mas também coragem para não deixar ninguém para trás. Mas se é preciso que o Governo tenha coragem, também é preciso que haja coragem na oposição. Não para ser uma oposição de bota abaixo, de estar sempre contra tudo e contra todos. Há partidos que seguem essa lógica. Mas coragem para pôr de parte o interesse mais particular, o interesse mais partidário e fazer prevalecer o interesse de todos, o interesse nacional. Infelizmente, Sr. Primeiro-Ministro, falo da coragem que tem faltado, que falta ao Partido Socialista. Um Partido Socialista que governou 13 dos últimos 16 anos, que negociou e assinou o contrato de ajuda externa que estamos a executar. Um partido com tantas responsabilidades, mas que é hoje um partido politicamente egoísta. Um partido que pensa de tal forma em si próprio, que às vezes até parece que vai ter eleições já na próxima semana. Não, senhores deputados, as eleições legislativas são só em 2015. O voto contra do Partido Socialista na criação da sobretaxa extraordinária, ou o voto contra do Partido Socialista na alteração às leis laborais e na alteração às taxas do IVA no gás e na eletricidade, estas duas últimas medidas previstas no memorando de entendimento que eles assinaram, são a maior demonstração desse egoísmo político. Quando todas as instâncias internacionais e vários responsáveis políticos europeus, e não só europeus, têm reconhecido e assinalado o esforço de Portugal, temos um Partido Socialista zangado com o seu país. Bem, eu disse alguns políticos estrangeiros, mas recentemente até um ex-ministro do Partido Socialista reconhecia o esforço de Portugal, reconhecia a importância do esforço de Portugal para nos distanciar da Grécia e reconhecia ainda que o governo anterior não tinha feito tudo o que era necessário para prevenir esse afastamento. E ele dizia, e vou passar a citar o Dr. Luís Amado, de uma forma assertiva e lapidar: nada pode pôr em causa a confiança e a credibilidade com que teremos de apresentar resultados. Senhor Primeiro-Ministro, hoje disseram-lhe aqui que foram precisos 100 dias para vir falar de economia ao Parlamento. Queria cumprimentá-lo, porque para alguns foram precisos 6 anos e 100 dias para ter qualquer proposta para revitalizar a economia de Portugal. Ao ouvir falar alguns sobre a economia e sobre o crescimento económico, até parece que nós nos últimos anos estivemos a crescer mais do que a média da União Europeia. Até parece que não estivemos a divergir. Até parece que o Estado e a Administração Central não foram eles próprios responsáveis pelo asfixiar do financiamento da economia. Até parece que não. O Estado empresário, o Estado gastador e esbanjador foi um dos fatores decisivos para deteriorar a economia e a saúde das empresas. E com uma consequência muito direta na vida das pessoas, o aumento desmesurado da taxa de desemprego. Senhor Primeiro-Ministro, é como disse, pois o momento de nós garantirmos mais liquidez e mais financiamento às empresas. De reformar o Estado, libertando dos negócios, como nós sempre dissemos na campanha eleitoral.
e colocando-o a gastar menos, mas garantindo a prestação dos principais e mais essenciais serviços públicos. E claro, Sr. Primeiro-Ministro, como Vossa Excelência disse aqui, e muito bem, não sendo o ajustamento financeiro um fim em si mesmo, ele é um pressuposto essencial para podermos ter uma economia com mais dinamismo e uma economia que gera mais emprego. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, as medidas que aqui trouxe são medidas muito importantes. Ao nível do setor dos transportes ou do capital de risco, ao nível da justiça. Na sua intervenção inicial, o Sr. Primeiro-Ministro falou de reformas legislativas muito importantes. Na ação executiva, na lei da arbitragem, na lei da concorrência, no Código de Insolvência. São, de facto, fatores decisivos para dar mais competitividade à nossa economia. E bem assim, a facilitação do reembolso do IVA, que Vossa Excelência falou, de que muita gente tem falado, mas que efetivamente tarda muito em poder ser operacionalizado. Do reforço das linhas de crédito para os projetos de crédito. E finalmente, Sr. Primeiro-Ministro, um aspecto que o Partido Socialista considerou muito pouco ambicioso, mas que eu julgo que é muito importante. O acordo para a prorrogação, no caso dos investimentos feitos ao abrigo do programa PME Invest, que permita às empresas que no próximo ano tenham apenas como despesa a despesa do juro e não a amortização do capital. Sr. Primeiro-Ministro, estamos a falar ou não de um valor equivalente a uma injeção de capital na economia de cerca de 1,8 mil milhões de euros. Estamos a falar ou não de uma ajuda que diretamente vai afetar mais de 51 mil empresas, de uma ajuda que vai afetar 740 mil postos de trabalho. Dizer que isto é pouco ambicioso, Sr. Primeiro-Ministro, é de facto elucidativo daquela que é a postura política perante a ação do Governo. E, Sr. Primeiro-Ministro, passou hoje à margem deste debate uma outra medida que o Governo anunciou na passada segunda-feira pela voz do Sr. Ministro da Economia, qual seja a de ter atribuído uma verba de 100 milhões de euros para permitir que desempregados possam aceder às empresas para ter formação e para se integrarem no desenvolvimento da atividade da empresa. É de facto uma medida importante. É verdade que ela é transitória, mas a questão que lhe coloco é se ela não é já um sinal também da dinamização do mercado de trabalho e da possibilidade que estas oportunidades abrem de transformar esta medida que é transitória na garantia de um emprego sustentável e de um emprego estável. E, finalmente, Sr. Primeiro-Ministro, para ouvir, sem complexos, como sempre aqui tivemos, relativamente a duas matérias muito importantes, a diplomacia económica e o plano de privatizações. São dois aspectos, dois vetores importantes de uma política económica que possa garantir mais investimento externo, mais capital externo da nossa economia, que está carente de financiamento, por um lado, e, por outro lado, de reforço do nosso setor exportador. Estes são vetores fundamentais, são áreas fundamentais que andaram muito esquecidas ao longo dos últimos anos, para as quais o Governo está muito empenhado e que são fatores-chave, também eles, de garantir a competitividade da nossa economia. Sr. Primeiro-Ministro, há de facto neste debate uma nota muito insólita. É que para com todas estas ações, para com todas estas medidas, há uma grande perplexidade na bancada que é a principal responsável por termos chegado a este momento. É de facto uma nota insólita. Aqueles que demoraram os tais 6 anos e 100 dias a perceber que Portugal precisava, efetivamente, destas medidas. Pois quero lhe dizer, em nome da bancada do Partido Social Democrata, que acompanharemos o Governo neste domínio, nesta matéria, e que temos, como aqui Vossa Excelência também afirmou, a esperança que, não obstante as dificuldades do momento que atravessamos, não obstante as dificuldades que, sobretudo, o facto das medidas de ajustamento que temos terem implicações na recessão da economia, não obstante todos esses fatores de dificuldade, continuamos empenhados em reformar, efetivamente, Portugal com justiça e com solidariedade.